Para entender o que é o primeiro comando da capital, o PCC, é preciso voltar no tempo. Imagine um lugar superlotado, violento e sem esperança. Assim era o sistema prisional de São Paulo no início dos anos 90. Os presos viviam em condições desumanas, onde a lei do mais forte ditava as regras e a violência era parte do dia a dia. A tensão era constante, como uma panela de pressão prestes a explodir. Faltavam direitos básicos, e o Estado parecia ter abandonado aquelas pessoas à própria sorte. Era um ambiente onde a vida valia muito pouco, e a revolta crescia silenciosamente atrás das grades. Essa panela de pressão explodiu da pior forma possível. Em outubro de 1992, um evento marcou para sempre a história do crime no Brasil: o massacre do Carandiru. Uma briga entre detentos em um dos pavilhões da Casa de Detenção de São Paulo resultou em uma intervenção brutal da Polícia Militar. O resultado foi a morte de 111 presos. Esse episódio não foi visto pelos detentos apenas como uma ação policial, mas como um assassinato em massa. A mensagem que eles receberam foi clara: para o Estado, suas vidas não importavam. A revolta e o sentimento de vingança se espalharam por todo o sistema carcerário paulista. Foi nesse cenário de dor e indignação que nasceu a semente do PCC. Em agosto de 1993, um grupo de 8 prisioneiros, transferidos para o anexo da Casa de Custódia de Taubaté, conhecido como Piranhão, a prisão mais rígida do Estado, decidiu que precisavam se unir. Eles não queriam mais ser vítimas da violência do Estado nem de outros presos. A ideia inicial era simples e poderosa: criar uma irmandade para lutar contra a opressão e exigir justiça pelo que aconteceu no Carandiru. O lema adotado, paz, justiça e liberdade, mostrava que o objetivo era, em primeiro lugar, a autopreservação e a busca por dignidade. O que começou como um pacto de proteção mútua, no entanto, logo começou a se transformar. Os fundadores perceberam que, para serem fortes, precisavam de organização e disciplina. Eles viram que a união lhes dava poder não apenas para se defender, mas também para controlar o ambiente ao seu redor. Aquele sentimento de revolta contra o sistema foi o combustível que deu início a uma das organizações criminosas mais poderosas e complexas da América Latina. A semente plantada na prisão de Taubaté estava prestes a germinar e crescer de uma forma que ninguém poderia imaginar. A força do PCC não veio do acaso, mas de um plano muito bem estruturado. Os fundadores entenderam que, para a união deles funcionar, precisavam de regras claras que todos deveriam seguir. Assim, eles criaram o famoso Estatuto do PCC. Esse documento, que parece um código de conduta, estabelecia deveres e direitos para todos os irmãos, como os membros se chamam. O Estatuto proibia brigas e mortes entre os membros da facção, exigia lealdade total ao comando e definia que todos deveriam contribuir financeiramente. Essa organização interna foi o que diferenciou o PCC de outros grupos criminosos da época. As regras eram rígidas e a hierarquia bem definida. Havia uma liderança central, a sintonia final, que tomava as decisões mais importantes. Abaixo dela, existiam outras lideranças responsáveis por diferentes áreas, como o gerenciamento financeiro, a compra de armas e a comunicação. Quem desrespeitasse o estatuto era julgado em tribunais do crime, e as punições podiam variar desde a expulsão até a morte. Essa disciplina quase militar transformou um grupo de presos revoltados em um exército organizado, capaz de impor sua própria lei dentro e fora dos presídios, muitas vezes substituindo a autoridade do próprio Estado. Com essa estrutura, o PCC começou a pacificar as prisões de São Paulo. Onde antes reinava o caos, com estupros e assassinatos constantes entre os detentos, a facção impôs sua ordem. Os crimes considerados errados pela facção, como atacar familiares de outros presos, foram proibidos. Essa nova ordem, embora baseada no medo, trouxe uma estranha sensação de segurança para muitos detentos que passaram a ver o PCC como uma proteção.
Para fazer parte, o novo membro precisava ser batizado, um ritual em que ele jurava lealdade eterna à facção, apadrinhado por outros 2 irmãos. Essa organização permitiu que o PCC crescesse de forma exponencial. A mensalidade paga pelos membros, chamada de cebola, garantia um caixa robusto para a facção. Esse dinheiro era usado para contratar bons advogados, ajudar as famílias dos presos, comprar armas e, principalmente, subornar agentes públicos. A Irmandade, que nasceu para lutar por justiça, se transformava em uma empresa do crime altamente lucrativa e organizada. A estrutura que garantia a paz dentro dos presídios estava pronta para ser usada para dominar o mundo do lado de fora dos muros. Com o controle consolidado dentro do sistema prisional, o passo seguinte do PCC foi levar seu poder para as ruas. Os membros que ganhavam a liberdade tinham uma missão: fortalecer a facção no mundo exterior. A principal atividade escolhida para financiar essa expansão foi o tráfico de drogas. O PCC percebeu que o comércio de cocaína e maconha gerava um lucro imenso e permitia estabelecer controle sobre territórios. A facção começou a tomar pontos de venda de drogas, as biqueiras, em bairros periféricos de São Paulo, expulsando traficantes locais ou forçando-os a se aliarem. Essa expansão não foi pacífica. O PCC usou de extrema violência para impor seu domínio, eliminando quem se recusasse a seguir suas regras. No entanto, a organização também oferecia uma espécie de vantagem para os traficantes que se juntassem a eles. Em vez de vários pequenos grupos brigando entre si, a facção criava um monopólio. Isso reduzia as guerras locais e garantia um fornecimento constante de drogas, o que para muitos criminosos era um negócio mais estável e seguro. Assim, aos poucos, a bandeira do PCC passou a ser vista em cada vez mais comunidades de São Paulo e depois de outros estados. Além do tráfico, o PCC diversificou suas atividades criminosas. A facção se especializou em grandes assaltos a bancos e carros fortes, ações planejadas com precisão militar que rendiam milhões de reais. Esses mega-assaltos não apenas enchiam os cofres da organização, mas também serviam como uma demonstração de força, desafiando abertamente o poder do Estado. A imagem do PCC como uma organização criminosa sofisticada e destemida se consolidava. O dinheiro obtido com esses crimes era reinvestido na compra de mais armas, mais drogas e na expansão de sua influência. Nas comunidades que controlava, o PCC estabeleceu uma relação complexa. Por um lado, impunha o medo, proibindo roubos e outros crimes na área para não chamar a atenção da polícia. Por outro, oferecia uma espécie de assistência social. Distribuía cestas básicas, ajudava a pagar contas e até resolvia disputas entre vizinhos. Essa estratégia criava uma base de apoio e lealdade entre os moradores, que muitas vezes se sentiam abandonados pelo poder público. O PCC se apresentava como o provedor da ordem e da justiça, fortalecendo seu controle social e dificultando a ação da polícia. Um dos maiores desafios para qualquer organização criminosa é manter a comunicação e o comando quando seus líderes estão presos. O PCC superou esse obstáculo de uma maneira impressionante, utilizando a tecnologia a seu favor. Mesmo encarcerados em presídios de segurança máxima, os líderes, como o famoso Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, conseguiam comandar a facção do lado de fora. Celulares contrabandeados para dentro das celas se tornaram a principal ferramenta de poder. Com eles, a liderança passava ordens, planejava crimes e mantinha a disciplina entre os milhares de membros espalhados pelo país. A comunicação não era feita de forma amadora. O PCC desenvolveu um sistema complexo e criptografado para evitar o monitoramento da polícia. As ordens eram transmitidas através de mensagens de texto, aplicativos de mensagens e ligações, em um esquema conhecido como salves. Um salve geral era uma ordem que deveria ser cumprida por todos os membros da facção, como os ataques coordenados que paralisaram São Paulo em maio de 2006.
Essa capacidade de mobilização rápida e em larga escala, comandada de dentro das prisões, mostrou o nível de organização e o poder tecnológico do grupo. A internet e as redes sociais também se tornaram armas importantes para o PCC. A facção as utiliza para recrutar novos membros, especialmente jovens, fascinados pelo poder e pelo estilo de vida do crime. Músicas de funk que exaltam o PCC, conhecidas como proibidões, e vídeos postados em redes sociais servem como propaganda, ajudando a construir uma imagem de força e a intimidar facções rivais. A internet permite que a ideologia da facção se espalhe rapidamente, ultrapassando os muros das prisões e as fronteiras dos estados, alcançando um público muito maior e mais jovem. Essa estrutura de comando à distância torna o combate ao PCC extremamente difícil para as autoridades. Mesmo quando um líder é transferido para um presídio federal, a comunicação continua. A facção é resiliente e adaptável. Se um canal de comunicação é descoberto, outro é criado. A transferência de líderes, uma tática do governo para desarticular o grupo, muitas vezes teve o efeito contrário. Ao serem enviados para outros estados, os líderes do PCC acabaram exportando a ideologia e o modelo de organização da facção, ajudando a criar células do grupo em todo o Brasil. Com o domínio consolidado em São Paulo e presença em quase todos os estados brasileiros, a ambição do PCC cresceu. A facção voltou seus olhos para o mercado internacional, especialmente para o controle das lucrativas rotas de tráfico de drogas da América do Sul. Para se tornar um jogador importante no cenário global, era preciso controlar a produção e o transporte da cocaína desde os países produtores, como Bolívia e Peru, e sua passagem por países de fronteira, como o Paraguai. Isso levou o PCC a uma nova fase de sua expansão, agora como uma organização transnacional. Essa expansão internacional colocou o PCC em rota de colisão direta com outras grandes facções criminosas, principalmente o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro. Por anos, as duas facções mantiveram uma trégua, mas a disputa pelo controle das rotas de tráfico na fronteira rompeu essa paz. O resultado foi uma guerra sangrenta que se espalhou por todo o país, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Rebeliões violentíssimas em presídios, com dezenas de mortos, se tornaram comuns, com membros de facções rivais se enfrentando em uma demonstração brutal de poder. No exterior, o Paraguai se tornou uma base de operações fundamental para o PCC. O grupo estabeleceu um forte controle na região de fronteira, de onde comanda o envio de toneladas de cocaína e armas para o Brasil. A facção não hesita em usar a violência para garantir seus interesses, sendo responsabilizada por assassinatos de autoridades e rivais no país vizinho. Além da América do Sul, o PCC expandiu seus tentáculos para a Europa, estabelecendo conexões com máfias italianas, como a 'Ndrangheta, para distribuir cocaína no continente europeu, usando Portugal como uma de suas principais portas de entrada. Para movimentar e limpar o dinheiro sujo do crime, o PCC se tornou especialista em lavagem de dinheiro. A facção investe em negócios aparentemente legais, como postos de gasolina, lojas, restaurantes e até empresas de ônibus. Recentemente, investigações revelaram que o grupo também se infiltrou na política, financiando campanhas de vereadores e prefeitos para obter contratos públicos e facilitar suas operações. Essa mistura entre o crime e a economia lícita torna a organização ainda mais poderosa e difícil de ser combatida, pois suas raízes se aprofundam na própria estrutura da sociedade. O PCC não é apenas um problema de polícia, é um fenômeno social complexo que revela as feridas abertas do Brasil. A história da facção mostra como a ausência do Estado, a desigualdade social e um sistema prisional falido podem criar um monstro. Onde o governo não oferece educação, saúde e oportunidades, o crime organizado muitas vezes ocupa esse espaço, oferecendo uma falsa sensação de pertencimento, poder e ascensão social para milhares de jovens.
O PCC se alimenta das falhas da nossa sociedade, e por isso seu poder vai muito além da força das armas. O impacto da facção nas comunidades é profundo e contraditório. Em muitos bairros periféricos, o PCC impõe uma lei do silêncio. Os moradores vivem com medo, mas, ao mesmo tempo, a presença da facção pode significar uma redução nos pequenos crimes, como roubos e assaltos, pois o grupo não quer a presença da polícia em seu território. Essa pax mafiosa, ou paz imposta pela máfia, cria uma dependência perigosa, onde o Estado é visto como ausente ou inimigo, e a facção como a única provedora de ordem e segurança. O combate ao PCC é um desafio gigantesco para as autoridades. A repressão policial, com prisões e apreensões, é necessária, mas não é suficiente. A estrutura descentralizada da facção, sua capacidade de se adaptar e sua infiltração na economia e na política exigem uma resposta muito mais ampla. É preciso investir em inteligência, combater a lavagem de dinheiro e fortalecer a cooperação internacional. Mas, acima de tudo, é preciso atacar as causas do problema, investindo em políticas sociais que ofereçam alternativas reais aos jovens das periferias. Entender a história e o funcionamento do PCC é fundamental para toda a sociedade brasileira, e não apenas para especialistas em segurança. A existência de uma organização tão poderosa, que nasceu dentro do próprio sistema do Estado, nos obriga a olhar para nossas próprias falhas. Ignorar esse fenômeno é permitir que ele continue crescendo e se fortalecendo. Discutir o PCC é discutir o futuro do Brasil, o tipo de sociedade que queremos construir e a urgência de criar um país mais justo e com oportunidades para todos, para que a paz, justiça e liberdade não seja apenas um lema do crime, mas uma realidade para todos os cidadãos.